todos. Eu, Garcia, hoje estou aqui no meu programa Papo na Cidade da TV Humana com meu amigo aqui, William Adami. William Adami é médico formado com especialização, em acupuntura, que ele vai falar um pouco sobre isso. Eu estou aqui em São Paulo, ele está em Rio Grande do Sul e nós estamos gravando esse vídeo aqui em março de 2026. Adami, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no meu programa. Legal, é um prazer. Agradeço aí o convite. Espero que a gente consiga bater um bom papo aí. Então tá bom. William, eu gostaria que inicialmente aí você se apresentasse melhor, falasse o que você faz, sua formação, sua especialização, para a gente poder desenvolver aqui nosso papo aí na cidade, tá bom? Bacana, legal. Então, eu me chamo William Adami, sou médico de formação, fiz a especialização em acupuntura. A acupuntura que é uma residência médica desde 1995, então é uma especialidade já bastante antiga, embora não tenha muitos que façam, e eu sou um pouco outlier, assim, talvez. Eu acabei fazendo a minha formação em acupuntura logo depois que eu terminei a graduação em medicina. Um pouco porque eu gostava naturalmente, né? Eu sempre tive um pouco de curiosidade e já tinha sido paciente, inclusive, era algo que me chamava bastante atenção. Mas eu brinco muito, o motivo que me levou a fazer a especialização de acupuntura foi a dúvida. Eu tinha dúvida se eu faria alguma especialidade clínica, uma especialidade cirúrgica ou algo híbrido, né? Ou mesmo se eu iria atender adultos para o resto da vida ou crianças, que eu gostava também. Então, eu acabei escolhendo ela nesse momento de transição, acabei me apaixonando pela especialidade e fiquei. Então, hoje no consultório, eu exerço só acupuntura mesmo. Em paralelo à minha graduação, eu acabei sempre tendo um viés empreendedor. Então, eu foquei muito, dediquei boa parte do meu tempo também para empreender naturalmente na saúde, né? Especialmente pela minha formação. Então, hoje meu foco está em educação e pesquisa na saúde. Pesquisa mais voltada para pesquisa clínica, né? Os protocolos de pesquisa com testagem de drogas novas, estudos multicêntricos, né? Então, a gente conduz aqui um centro de pesquisa clínica também num hospital terciário aqui na cidade de Porto Alegre. E tem um outro viés também, que desde o início da faculdade acabei me aproximando do nosso sindicato médico, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. É o sindicato vai completar esse ano 95 anos de história, e a gente tem mais de 16 mil médicos associados. É um sindicato bastante representativo, talvez o maior da América Latina, inclusive. E aqui no sindicato médico eu faço tenho o papel de secretário-geral e acabo cuidando mais da porta para dentro, como eu digo. Então, eu faço aqui o papel junto do superintendente, né, que conduz toda a operação do dia a dia. Eu, como representante da diretoria, né, nós trabalhamos juntos, então a gente tem esse cuidado com relação à gestão da porta para dentro aqui do sindicato médico. Então, um resumo muito rápido aí do que eu faço é isso aí. Mas já é bastante coisa, hein? Parabéns aí pela sua atuação aí. Bom, eu queria começar aqui nossa conversa aqui justamente sobre a acupuntura. Porque assim, eu sou usuário disso, tá? Gosto de levar espetada? Não gosto. Mas Ninguém vou contar gosta. uma historinha rápida aqui até para a gente poder contextualizar aqui por que eu passei a usar acupuntura. É que quando eu tive meu primeiro filho, tá, que minha esposa foi internada e tudo mais, eu passei por uma situação bem traumática. Porque o médico não tinha preparado tanto eu quanto ela adequadamente para o que ia acontecer e meu filho nasceu prematuro. E daí, por meu filho nascer prematuro, eu tive muito estresse, tive muita, vamos dizer assim, passei muito nervoso lá, por uma série de razões aí, que senão eu ia ficar horas aqui conversando sobre isso. E aí resultou no seguinte, depois que meu filho foi para casa, tal, que ficou lá na UTI neonatal, mais de 20 dias, tal, eu passei por uma situação que foi o seguinte, eu estava um dia almoçando, de repente
parece que parou lá um pedaço de alguma coisa aqui, que na minha cabeça parecia que era uma pedra desse tamanho aqui na garganta. E eu não conseguia engolir. Então eu me sentia sufocado. Então eu parava de comer imediatamente. Eu ficava aquele negócio enroscado aqui na minha garganta. Aí eu procurei vários tipos de tratamento, procurei um médico lá, cabeça e pescoço, o cara fez endoscopia nasal, não sei nem se é esse o nome correto, para olhar se tinha alguma coisa lá tal. Não achou nada. Fui em outro, também não achou nada. Quando eu fui no terceiro, que dele disse alguma coisa coerente. Não que os outros não falassem, não é isso. Estou questionando, dizendo que eu sou alguém para discutir com o médico, não é isso. Mas ele passou alguma coisa assim que me deu uma luz. Ele pegou e falou, olha, para você engolir aqui, são vários músculos que tem aqui que se movimentam. E um deles aí não deve estar sincronizado pelo nervoso que você passou aí nessa situação que você me contou. Eu falei, deve ser isso. Ele falou, então procura alguma coisa para tratar a cabeça. Eu falei, pô, mas psicólogo, psiquiatra, acho que não chega a isso, né? Aí conversando com um amigo meu, ele falou assim, ó, eu se fosse você tentava acupuntura. Eu falei, pô, o que é isso, né? Porque eu nem sabia o que era. Ele falou, é isso, tal, etc. Daí eu tenho uma pessoa aí que faz aí para mim, aí eu me sinto super bem quando faz. Então vamos tentar isso daí. Daí eu fui nessa acupunturista, que ficava ali na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E assim, uma coisa que eu esqueci de contar. Eu perdi 10 quilos nessa brincadeira, tá? Porque eu não conseguia mais comer, eu tinha medo de comer. E aí, fui lá, expliquei para ela, daí ela pegou e falou, tudo tem a ver aí com o estresse aí que você passou mesmo. Aí logo de cara lá já colocou acho que mais de 30 agulhas no meu corpo. Aí o que aconteceu? Quando eu saí de lá consegui comer um lanche inteirinho. Fiquei tão feliz da vida. Que fazia um tempo que eu não conseguia fazer uma refeição inteira. Comi um lanche inteirinho, fiquei feliz. Falei, pô, resolveu. Aí o que ela pegou e falou? Não, mas você tem que vir mais vezes aqui, porque teu negócio aí tá bravo, né? Aí eu comecei lá, pelo menos uma vez por semana, lá durante um mês, e fui melhorando e acabou. Então, quando eu passo aí por algum estresse, eu procuro procurar acupuntura. Então, no meu caso específico, é para isso. Eu sei que não é só para isso. Mas daí, eu só queria passar esse relato aqui. Aí, o que eu queria te perguntar é assim, pelo que eu entendi lá que ela me passou, a acupuntura é um estudo milenar aí, oriundo da China. É isso mesmo? É assim que funciona? É isso mesmo. Se a gente for olhar os relatos históricos, tem-se registros aí há mais de 4, 5 mil anos. Para quem acredita na espiritualidade, enfim, né, tem alguns que inclusive dizem que existe uma relação até com o antigo rei santo da China, através de testar também, né, pontos que pudessem tratar de determinadas condições, lembrando que a vida naquela época era muito mais simples também, né, conseguiu criar as bases, né, esse conceito inicial para um estudo que sabidamente foi ao longo de milênios, né, aprofundado, aprimorado. Então, até um próprio livro muito famoso, que acabou sendo traduzido para o mundo todo, fala sobre essas anotações, né, do Imperador Amarelo. Então, o que a gente consegue traçar hoje aqui no Ocidente, né, com um parâmetro mais científico, na verdade, acaba muitas vezes alcançando uma evidência, uma comprovação científica que muitas pessoas buscam, mas de algo que empiricamente já foi mostrado lá milhares de anos atrás, né? Então, quando a gente fala de acupuntura, no Ocidente tem um viés. No Oriente, na verdade, ela faz, de certa forma, até parte do modo de vida do oriental, né? O oriental, ele entende e lida muito melhor, por exemplo, com a questão da energia, o conceito da energia. Então, até o próprio prato, a própria refeição, né? Eles procuram, por exemplo, ter 5 cores, um prato mais colorido, porque cada tipo de alimento
nutre o nosso corpo com uma energia diferente. Então, esse conceito de energia que os orientais, principalmente os chineses, chamam de Qi, né? Escreve Qi, se a gente fosse ler, né? No pinyin, na forma como escreve o mandarim, esse Qi, essa energia, da mesma forma que movimenta o nosso corpo, também existe no universo, né? Então, a gente busca, através da natureza, né, também regular essa nossa energia. E essa energia, ela circula no nosso corpo em diversos canais, em diversos meridianos, como eles chamam. E cada órgão interno nosso tem um canal correspondente no nosso corpo. E esses canais, então, têm pontos muito específicos, que servem para tratar tanto localmente quanto, eventualmente, pontos à distância, como a gente chama, né? Então, esse conceito da acupuntura, na verdade, ele é um pouco mais amplo no Oriente. E a própria medicina tradicional chinesa, porque a acupuntura é um pedaço da medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional chinesa tem muitas outras, digamos, áreas de atuação também. Tem a fitoterapia, né? O oriental, o que é muito engraçado, a gente no Ocidente fala hoje em dia de uma medicina personalizada, uma medicina preditiva, né, mais do que uma medicina preventiva, e o oriental faz isso há muito tempo. Quando o médico chinês prescreve um tratamento, ele prescreve o tratamento para aquele indivíduo. Então, não é um diagnóstico nosológico como a gente tem aqui de enquadrar o paciente num determinado problema, por exemplo, hipertensão. Isso aí. E aí lá, então, se usam diversos recursos. Tem a fitoterapia, que basicamente são ervas, é um tratamento basicamente, né, com ervas, claro que tem outros elementos também, mas tem também o Tuina, que é um tipo de massagem, né, como se fosse uma manipulação, uma massagem chinesa também. Tem auriculoterapia, né, tem moxa bustão, tem diversos outros protocolos de tratamento, além da acupuntura, que compõem a própria medicina tradicional chinesa. E o diagnóstico, ele é um diagnóstico com um padrão diferente, né, como a gente vinha conversando. E aí, no Brasil, acaba que a gente usa uma parte disso tudo, que é a acupuntura. Claro que existem também outras iniciativas, mas a gente não tem, diferente de outros países no mundo, né, a gente não tem aqui, digamos, essa formação completa em medicina tradicional chinesa da mesma forma que a gente tem na China. Na China, para exercer a acupuntura, você também precisa ser um médico. Só que você não faz a medicina ocidental, você faz a medicina tradicional chinesa, cuja formação, inclusive, é bastante longa também. Então, no Brasil, acabou acontecendo diversas variações, né, disso tudo. Mas isso é realmente um estudo muito encantador, assim, muito profundo. E, de fato, ele tem alguns milênios, né? Eu sei que você tem uma qualificação bem específica aqui, que é a computuriatra. O que é uma computuriatra? É como especialidade médica, né? Da mesma forma que a gente tem o pediatra, o geriatra, o fisiatra, né? É só uma forma de denominar o médico que tem a especialização, né, ou a residência médica em acupuntura. É só esse descritivo mesmo. E a acupuntura, pelo que você está falando aí, tem a ver mesmo com o que os chineses acreditam, lá estudaram aí, com energias fluindo pelo corpo, não é isso? Perfeitamente. Mas na parte física aí, né, que nós estamos aqui no Ocidente, nós gostamos sempre de amparar com física. Isso aí tem a ver com a eletricidade que circula pelo corpo? Eletricidade, olha, quando a gente pensa que o cérebro manda um comando, manda um impulso, por exemplo, para a gente levantar a mão ou para a gente dobrar um músculo, né, contrair um músculo, esse impulso, ele é um impulso elétrico, né? Então, sim, o que a gente faz também é essa modulação central ativando esses pontos específicos, né? Então, existe uma transmissão de um impulso que vai no cérebro e o cérebro, por feedback, produz neurotransmissores, né? Na acupuntura, a gente consegue tratar uma gama muito diversa assim, de condições,
sejam elas crônicas, sejam elas agudas, né? E eu, em particular, acabei no consultório sendo direcionado pelo casa ou pelo destino, né, como preferirem, para tratar atletas, basicamente. E o atleta ele tem uma demanda, tem uma necessidade de se recuperar muito rápido, porque ele está, às vezes, num ciclo de preparação para um Ironman, por exemplo, um triatleta, e ele tem volumes, né, de treino muito intensos. Inclusive, eu estava atendendo uma colega muito querida na semana passada, ela vai fazer a prova do Ultraman, né? São 3 dias inteiros de prova. Poxa, e ela disse que pedalou 720 quilômetros num dia. Eu pensei, desculpa, 250 quilômetros no dia. Eu pensei, puxa, é sobre-humano, né? Então, às vezes, os atletas eles acabam se colocando no desafio para tentar superar a própria limitação do corpo físico. E eles não têm tempo, eles precisam recuperar rápido. Então, a gente acaba tratando muito também essas condições osteomusculares com a acupuntura, né? Até porque tem pontos que é muito difícil de você chegar, de você manipular com a mão ou com o cotovelo. Então, a agulha consegue ser bem específica, né, nesse tratamento. Então, isso daí explica por que quando a agulha é espetada na gente, a gente sente um choquinho? É isso? Então, tem 2 sensações diferentes, né? Uma das sensações, ela é desagradável, ela é não desejada, que é quando a gente, com a agulha, chega próximo de um nervo do corpo. Então, a gente sentir aquele choque que corre, né, por exemplo, para os dedos ou no pé, isso é indesejado, significa que a gente, com a agulha, chegou próximo ou mesmo tocou num nervo nosso, dos nervos habituais que a gente tem. Agora, tem um outro tipo de sensação, que é um tipo de sensação esperada, que a gente chama Ti, que é o movimento do Ti. Então, quando a gente acerta aquele ponto de acupuntura de forma precisa, tratando aquela condição, aquela necessidade do paciente, eu costumo dizer que é como a gente ter uma via bloqueada, né, com cavaletes. Lá. Então, está obstruída a passagem do trânsito naquela via. E aí, quando a gente usa a acupuntura de forma precisa, né, de forma correta, é como que a gente liberasse aquela via, desobstruísse aquela via e os veículos pudessem transitar normalmente. E isso gera uma sensação que cada paciente descreve de uma forma. Alguns dizem que tem alguma coisa correndo, alguns sentem um calor, alguns sentem uma sensação parecida com um choque, né? Então, essa é uma sensação, inclusive, desejada no tratamento da acupuntura. Tá certo. E uma coisa curiosa também é que uns anos atrás, aí, quando eu estava em ambiente universitário, eu fui diretor da universidade, tinha um amigo meu lá que era o diretor do curso de veterinária. Um belo dia a gente estava conversando também sobre acupuntura e tal, daí ele me contou que existe acupuntura também para animais. Isso mesmo. E eu fiquei surpreso com isso. Eu sei que nós estamos falando aqui de humanos, mas como que é essa história de acupuntura para animais aí? Que isso eu achei curioso na época. Então, da mesma forma que o ser humano, né, tem esses órgãos internos, os animais também têm, né? Especialmente cachorro e gato, que são os animais, os pets, que as famílias têm mais, né? Hoje em dia existe essa prática, existe esse estudo, e honestamente eu digo que tem um resultado também muito eficaz. A gente tem algumas raças que têm problemas mais conhecidos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o Golden, o Labrador, a gente sabe que muitos têm, por exemplo, o problema de quadril. E aí existe também a acupuntura como um recurso, não para curar, tem muitas coisas, especialmente quando já tem um dano físico, uma lesão física, né? É claro que a gente não consegue curar, não é, eu costumo dizer sempre para os pacientes, né? Não é milagre, não esperem milagre, né? Mas a gente consegue aliviar bastante. E eu até faço uma confissão aqui, a gente tinha um labrador, minha esposa tinha ele já de muito tempo, ele faleceu com, eu acredito que com 16 anos, ele já tinha completado 16 anos, e chegou num momento no final da vida que ele estava também muito ansioso, assim, né, pela condição
da idade e do sofrimento que ele vinha passando. E eu olhei um pouco lá os mapas, né, os atlas, e eu apliquei um pouco de acupuntura também, né, mesmo não sendo veterinário, mas isso a gente percebe uma melhora quase que na hora, assim, né. Então, de fato, da mesma forma que a gente aplica a acupuntura para as pessoas, ela também é aplicada para animais com um resultado muito bom. Certo. Bom, Will, você comentou aí que você também é diretor aí de um instituto aí que faz estudos clínicos. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, até que eu vou fazer um prefácio aqui na sua fala, que é assim, eu sou um ferrenho crítico sobre pesquisa em ambiente universitário no Brasil. Não estou falando que seja esse o caso de vocês, tá? Porque o que acontece? Eu sempre, quando vou falar de educação aqui em termos de política nacional, e aqui nós não discutimos política, estamos falando no sentido de algum processo, tá? Eu sempre gosto de citar o seguinte, a Coreia do Sul, nos anos 70, tinha mais de 70% da população que era analfabeta. E hoje é justamente o contrário. Então, se existe analfabetismo lá, deve ser um número insignificante, né? E daí como que a Coreia reverteu essa situação e se transformou num país aí que desenvolve tecnologia e tudo mais? Eles perceberam duas coisas. Uma delas era, precisava investir na educação básica e precisava ter uma proximidade das empresas privadas com as universidades. E daí, com isso daí, eles criaram lá procedimentos e tudo mais de empresas que queriam desenvolver determinados produtos, eles faziam em parceria com universidades, e aí quando o produto estava pronto, ele era colocado em produção, e daí a faculdade, os pesquisadores recebiam alguma coisa sobre isso daí também, através dos royalties aí das patentes. Esse modelo aí, países desenvolvidos adotam, e por isso que estão aí na vanguarda sempre de tecnologia. Mas aqui no Brasil, o que nós temos observado ao longo dos anos, e eu falo isso na prática, nós vemos aí muitas pessoas aí no ambiente universitário que só estão interessadas na bolsa, que o CNPq dá. A pesquisa normalmente não tem muita utilidade prática. Daí na época lá que eu era, como disse, diretor da universidade, eu ouvia falar muito, mas é porque a pesquisa pela pesquisa. E eu não sou muito partidário disso, eu acho que pesquisa tem que ter propósito. Acho que se você quer inventar alguma coisa nova, você tem que pegar e falar, essa coisa nova aqui eu anseio que vai chegar nesse objetivo aqui e vai servir para isso. Aí sim, compete aí conseguir investimentos para tocar isso e tudo mais. Mas isso eu estou falando num sentido abrangente. Eu sei que a parte de saúde no Brasil é justamente o contrário. Praticamente todas as pesquisas que existem de saúde no Brasil têm um sentido prático. Eles querem chegar a algum local aí que melhore as condições de vida das pessoas, que seja através de um medicamento, de um tratamento. Até recentemente aí nós tivemos aí aquela doutora aí que está fazendo uma pesquisa aí, que daí estava aquele diálogo aí na internet sobre a questão de não ter registrado a patente mundial, etc. Tal. Então, é um dos setores aí que realmente a pesquisa é prática. A pesquisa pode demorar anos aí, mas ela tem um foco, tem um objetivo. Que tipo de pesquisa o instituto que você é diretor, vocês desenvolvem? Isso que eu queria entender um pouco melhor aqui. Claro, vamos lá. Para um medicamento novo entrar no mercado, existe um processo muito criterioso e muito rígido no mundo todo, né? Então, desde o início lá do desenvolvimento das moléculas, que naturalmente exigem, né, um esforço de investimento muito grande de P&D das indústrias, para que isso vire um medicamento aplicável aos seres humanos, existe um controle muito estrito, né? A gente já teve experiências muito desastrosas na humanidade no passado. Então, a indústria, especialmente a indústria farmacêutica, né, mas de biotecnologia como um todo, faz esse processo de desenvolvimento e aí a gente segue várias fases. A gente tem aquelas fases pré-clínicas que a gente chama, tem lá desde o primórdio, né,
o estudo in vitro, depois in vivo animal, né, aqueles testes iniciais, mas quando chega na hora de testar os medicamentos em humanos, existe um rigor muito grande. Então, a gente tem os estudos basicamente em 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Se testa primeiro segurança, né? Se testa primeiro tolerância, depois começa a se avaliar a resposta num grupo um pouco maior de indivíduos. Então, a gente avalia como o ingrediente, né, como o insumo se comporta não só para tratar aquilo que a gente espera. A gente tem, às vezes, um pensamento diverso, né? Quando a gente testa muitas drogas novas, a gente testa em indivíduos saudáveis, inclusive para avaliar se existe algum tipo de dano, algum efeito colateral importante, né? Quando se atinge um patamar de clareza, de segurança com relação a essa droga, ao resultado esperado que essa droga vai trazer, a gente tem estudos que a gente chama estudos multicêntricos, estudos globais, com um número de pacientes muito grande, um N, como a gente diz, muito grande, e que acontecem exatamente da mesma forma no mundo todo. Então, a gente chama isso de protocolos, são protocolos de pesquisa. E o maior volume de estudos ou de ensaios clínicos são de fase 3, que são esses estudos para que a gente possa testar. Alguns são com placebo, porque depende-se do desenho do estudo que se tem. Alguns não, alguns são, por exemplo, contra o tratamento padrão que existe no mercado, né? Quando a gente testa alguma droga. E daí a gente tem que olhar depois, e aí até sugiro que você converse com um epidemiologista, né, para poder trazer mais, colocar uma lupa maior sobre esse assunto, né? Depende também do desenho do estudo que se quer. Então, tem estudos que a gente avalia pelo menos a não inferioridade daquele fármaco em relação ao que tem como padrão, né? Ou se avalia a superioridade. Tem estudos que são mediados por desfecho, enfim. Então, o nosso instituto ele conduz esses ensaios ou estudos clínicos, que são um momento crucial onde se testam drogas novas, né, antes delas irem para o mercado. Quando a gente fala da pesquisa clínica, a gente tem um viés que ele é muito grande e muito relevante, que é o acesso dos pacientes a essas drogas novas. E teve uma mudança muito grande no mercado, um surgimento de moléculas novas, que a gente chama de imunobiológicos, que mudaram o padrão de saúde de muitas pessoas portadoras de doenças crônicas, como, por exemplo, asma, né? Tem pacientes que tinham uma asma refratária, uma asma, digamos, incurável, muito difícil de tratar, né? E esses medicamentos novos, eles permitem uma qualidade de vida como que uma pessoa normal, né? A gente pensa, para falar de uma forma mais simples, né? São terapias muito específicas, né? Terapias alvo. A gente tem um exemplo muito clássico, eu vou até, sem citar o nome aqui, eu vou comentar do exemplo de um paciente. Ele não foi participante de um protocolo, mas ele usou uma droga que foi amplamente difundida no mundo para o tratamento do melanoma. E essas novas drogas que surgiram aí, especialmente na última década, elas de fato mudaram o curso de inúmeras doenças. E o melanoma era uma delas. O melanoma, a gente sabe que o paciente, especialmente aquele paciente que tinha um diagnóstico de um melanoma mais avançado, por exemplo, com metástase, ele teria uma morte muito breve. Então, esse paciente chegou no consultório, ele é um grande amigo. Ele chegou numa das sessões habituais da acupuntura, ele inclusive era paraquedista. Ele disse, William, olha só, aconteceu uma coisa estranha. Ele me mostrou uma foto, tinha um pedaço de papel, assim, ele disse que tinha escarrado, cuspido, escarrado, assim, né, alguma coisa. Ele foi me mostrar, parecia um pedaço de cartilagem com sangue. E eu disse, né, fulano, quem sabe a gente vai fazer um raio-x para olhar
que tem. E aí consegui que um colega atendesse ele rápido no hospital aqui. Aí quando ele fez o raio-x, o colega me ligou e disse: William, tem uma surpresa, tem uma notícia não muito boa. Então, esse paciente ele estava com 2 bolas assim gigantes no exame de imagem, assim, parecia uma bola de tênis e uma bola de golfe do outro lado. O que eram essas bolas? Eram metástases de um melanoma. Só que eu conhecia a história dele e ele já tinha feito uma cirurgia para tirar um melanoma das costas, mais ou menos da época da consulta, 1 ano e meio antes ele tinha feito a cirurgia, tinha tirado as margens, tinha mandado para a patologia, ele estava considerado curado, considerado sem doença. E ele continuou o acompanhamento, inclusive fez um PET-CT, que é um dos exames mais criteriosos, mais completos, né, para avaliar a atividade da doença, mais ou menos 1 ano e 2 meses depois da cirurgia, e não tinha nenhuma evidência de atividade tumoral. A doença parecia que de fato não existia. E quando ele olhou, então, né, parece que caiu a casa, caiu o mundo, como a gente diz, né, desabou o chão. Ele estava de novo com metástase daquele melanoma que supostamente estava curado, tinha 2 metástases nos pulmões e tinha 2 metástases cerebrais. Até alguns anos atrás, ele teria poucos meses de vida, se tivesse. E ele tinha tido filho, não fazia 1 ano, o filho dele. Aí ele tratou com essas drogas, que hoje são consolidadas para o tratamento do melanoma, são imunobiológicos, né? E assim, que a gente pode dizer que é um milagre, né, da ciência dos dias atuais. Ele está vivo, está super bem, as metástases cerebrais não têm mais atividade, as pulmonares sumiram. Então, como que a gente faz para que mais pessoas possam ter acessos? Porque essas drogas continuam em desenvolvimento. A ciência, nesse sentido, ela de fato não para, muito diferente do que o Garcia trouxe aqui, né? A indústria de medicamentos procura cada vez mais desenvolver novas drogas, né? Aprofundar o desenvolvimento de novas moléculas para tratar diversas condições, até essas comuns, como a gente fala, né, como asma, e outras, né? A gente tem, por exemplo, muitos estudos para doença inflamatória intestinal, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa que a gente fala. Então, a indústria vem desenvolvendo diversas dessas drogas, né, para inúmeras condições. Só que para se poder colocá-las no mercado, então precisa passar, como eu disse antes, por esse processo muito criterioso, né, de testagem. Inclusive, ele é auditado, ele é controlado pelo próprio FDA nos Estados Unidos, né? Então, todos os centros de pesquisa no mundo, eles têm, inclusive, a possibilidade de serem auditados pelo próprio FDA. Eles precisam seguir um protocolo, né, muito rígido, ou seja, em todas as consultas, todos os procedimentos, todos os exames que o paciente faz, eles têm que seguir exatamente aquele protocolo. E aí, como eu falava, até para não virar um monólogo aqui, poder virar um bate-papo, né? O paciente, especialmente aqui no Brasil, o paciente do SUS, ele tem uma limitação muito grande dessas drogas novas, porque o SUS não disponibiliza. E quando ele participa, por exemplo, de um protocolo de pesquisa, ele tem acesso a esse tratamento de forma gratuita. Inclusive, ele não pode ter nenhum gasto, nenhum dispêndio para participar do estudo. O patrocinador, como a gente chama, ele cobre todo o custeio, inclusive o deslocamento do paciente, né? Se ele precisa fazer uma refeição, se ele precisa vir de outra cidade e, por exemplo, ficar, né, num hotel, o patrocinador cobre todos esses custos do paciente. E ele, durante a vigência do estudo, ele tem este acompanhamento muito próximo de uma equipe médica e multiprofissional muito qualificada, e depois do estudo ele ainda tem direito, né, e existe uma diferença aí com a promulgação da lei da pesquisa clínica no Brasil, mas pelo menos nos primeiros anos, né, nos anos iniciais pós conclusão do estudo, o paciente ainda tem direito de receber
esse tratamento de forma gratuita. Então, a pesquisa clínica, né, ela consegue dar esse acesso ao paciente, especialmente o paciente do SUS, ao que tem de ponta, né, de desenvolvimento de tecnologia medicamentosa no mundo. Oi, eu queria te perguntar uma coisa. Da concepção, dos estudos iniciais, dos estudos aí, vou falar do meu jeito aqui, na prática, que você mencionou aí com pacientes, até a comercialização de um medicamento, dá quanto tempo mais ou menos, toda essa trajetória aí? Olha, a gente está falando algo às vezes que chega a 8, 10 anos. Os próprios estudos, né, esses protocolos, como citei esses de fase 3, que são o maior número, tem estudos que levam 4 anos para serem concluídos, né, ou eventualmente até um pouco mais. Então, a gente só vai conseguir gerar um resultado que é o gatilho para que a indústria e os órgãos regulatórios de saúde no mundo todo aprovem, por exemplo, a comercialização, esse go-to-market, né, essa ida do produto novo ao mercado, quando esses estudos forem concluídos e se tiverem evidências robustas, né, não só relevantes, mas robustas, de que funciona e gera um impacto positivo. Então, a gente está falando aí de 5, 6, às vezes 10 anos para que um produto novo entre no mercado para ser comercializado. Então, é um investimento pesadíssimo aí da indústria farmacêutica nesse sentido. Bilionário, eu diria. Então, você está me dizendo assim que não existe fórmula mágica. Não dá para um cara pegar e falar, inventei aí a solução aí, seja um comprimido, um xarope, uma vacina, seja lá o que for, em meses. Isso é impossível. Olha, eu arriscaria dizer que é. Impossível. A menos que alguém já tenha estudado aí todo esse tempo aí que nós falamos aí antes, depois pegue e fale que em meses achou uma solução, né? Isso, pode ser até, por analogia, né, se existe já algo... E a indústria também faz esse tipo de trabalho, né? Existe um tratamento para uma determinada doença. Os próprios imunobiológicos, eles têm... como eles atuam, por exemplo, muitas vezes em interleucinas, vamos tentar resumir assim, tem mediadores inflamatórios no corpo todo. E diversas doenças, muitas vezes, ativam o mesmo mediador inflamatório. Então, tem drogas que servem, por exemplo, para tratar asma, mas também a mesma droga serve para tratar polipose nasal ou dermatite atópica. Então, o que se descobriu recentemente é a aplicação de determinados fármacos, né, ou determinadas moléculas para diversas doenças. Ou por um outro viés, por um outro raciocínio, existe, por exemplo, um tratamento para uma determinada doença, e então as bases para esse tratamento já são muito bem estabelecidas. Bom, então a indústria procura aprofundar um pouco mais esse olhar sobre essas bases que já estão estabelecidas e avaliar se existe alguma forma de modificar alguma dessas etapas do tratamento para poder gerar, digamos, um tratamento novo. Mas eu arriscaria dizer que meses isso é impossível de fazer. Bom, como eu tinha falado aí na hora que eu comecei a criticar a pesquisa pela pesquisa, foi muito claro em dizer que o setor que a pesquisa é levada a sério é o de saúde no Brasil. Nós temos aí N pesquisadores aí com pesquisas fantásticas, que falta um pouco de divulgação também, né? Até deixo aqui um chamado aí para quem quiser participar da TV Humana, fazendo um programa aí para discutir sobre pesquisas aí na área de saúde. Estou com as portas abertas aqui, que existe interesse em nós divulgarmos isso, tá? Eu queria ir para um outro tópico agora, que eu vi aqui que você também é CEO de uma empresa chamada Star Learning. O que é essa empresa? O que você faz lá exatamente correlacionado aí com a sua atuação aí como na área de saúde? Legal. A Star Learning é uma plataforma de educação. Ela tinha um viés de educação corporativo para treinamento de colaboradores, né? E por conta da minha formação, né, como foi a provocação
do Garcia, a gente acabou desenvolvendo alguns produtos específicos para treinamento na área da saúde. Por exemplo, um simulador de casos clínicos, né? Tipo de um paciente virtual, onde tanto os alunos de uma instituição poderiam, por exemplo, criar o seu próprio caso clínico ou se utilizar algumas séries de casos de uma biblioteca para a formação de médicos ou de estudantes de medicina ou de outras áreas da saúde. Então, é uma das outras iniciativas aí que eu comentei do meu viés empreendedor. Tem bastante aluno essa plataforma? A gente tem dois grandes segmentos, né? Tem um segmento corporativo e um segmento educacional. No segmento corporativo, a gente chegou a ter alguns milhares de alunos, né? E aí eu também faço um disclosure aqui, né? Eu estou fazendo uma transição minha, né, com relação a essa plataforma. A tecnologia foi adquirida por um grupo e aí eu estou passando a me dedicar mais nos outros negócios. E eu espero que brevemente você também esteja se dedicando aqui à TV Humana. Eu já fiz esse convite off para você e gostaria muito que você estivesse aqui conosco aqui. Porque uma das coisas que eu sinto falta aqui na TV Humana é assuntos aí relacionados à saúde. Tá? Como eu falei, eu sou um defensor total aí de pesquisas e toda quanto é forma possível na questão de saúde. Porque você citou agora, por exemplo, aí a asma, né? Que é uma coisa aí que dá para se tratar, etc. e tal. Meu pai morreu de uma doença boba hoje em dia. Meu pai morreu de bronquite. Isso em 1985. Ele descobriu bronquite lá nos anos 60, lá, não conseguiu mais trabalhar por causa disso. Foi aposentado por invalidez. Vida inteira aí tomou aí remédios aí só para controlar lá e nunca se preocupou muito em ver o que tinha de novo no mercado. E também eu estou falando de uma época que é diferente da de hoje, né? A situação aí para uma pessoa que viveu nos anos 60, 70 e parte dos 80 é muito diferente de hoje. Hoje nós temos acesso a tecnologias, temos acesso a tratamentos. Pessoal aí que reclama do SUS é porque não sabe como é que era o SUS lá nos anos 70 e 80. 1000 vezes pior do que hoje, né? E eu não estou falando que o SUS é ruim, não. Muito pelo contrário. Eu acho excelente o trabalho que todos fazem. Todos aí que se comprometem a isso, atender pessoas aí, são verdadeiros heróis. O que eu estou dizendo de ruim é no seguinte sentido: é muita gente que vai procurar o SUS, então por isso que as coisas demoram. Tá? Então não é culpa do SUS, não é culpa do profissional que está lá. A culpa é a demanda, que é sempre mais alta do que a capacidade de atendimento. Né? Então aí por isso que dá a impressão que o serviço é ruim. Não é que o serviço é ruim, o serviço é excelente. Tanto que um tempo atrás aí, uma pessoa aí estrangeira aí teve um acidente, foi atendido no SUS e ficou fascinado. Falou, nossa, que maravilha que ser atendido, porque no país dele lá qualquer tratamento é pago, o SUS é de graça. Então, as pessoas são heróis, mas não era a realidade lá nos anos 70. Era muito mais difícil as coisas, eram poucos postos de atendimento, não existia esse conceito de UPA e tudo mais aí. Era só alguns hospitais específicos, alguns centros clínicos específicos aí que atendiam SUS, né? E meu pai, infelizmente, morreu de bronquite, coisa que hoje ele não morreria com isso daí, que tem N tratamentos aí que poderiam resolver, né? Então, eu sou defensor total de qualquer tipo de pesquisa para a área de saúde, mesmo que num primeiro momento pareça que não tem muito sentido aquela pesquisa. Estou dizendo que acontece isso, estou dizendo sentido para a pessoa aí que é leiga, né, que é leiga, que daí não entende. Aí que fala, pô, para que o cara está estudando aquilo? Está estudando porque tem um sentido. Você que não consegue entender, né? Aí é diferente. Aí eu queria juntar esse assunto aqui com o que você falou, que você hoje também é diretor de um sindicato de médicos aí que tem mais de 16 mil médicos. Eu queria juntar com o seguinte, nós começamos a ver aí recentemente, principalmente depois da Covid, uma proliferação de cursos no Brasil de medicina. E aí até que o MEC aí resolveu dar uma diminuída, aí dar uma freada, aí começou a surgir curso de tudo quanto é tipo aí de medicina. E eu queria perguntar para você quais são os desafios que tem aí para o médico atual e o médico do futuro, com toda essa revolução que nós estamos tendo aqui também, envolvendo o IA. Porque nós pegamos aí alguns países do mundo, tipo China, que estão resolvendo também um problema que eles têm lá de alta demanda, né, versus disponibilidade de recursos.
que é colocar, por exemplo, terminais de autoatendimento usando IA, para que a população possa fazer uma triagem clínica, né? Porque na verdade é isso. O leigo pensa que é um tratamento que vai ter lá, mas não é isso, é uma triagem. Então a IA lá ajuda a responder uma coisa ou outra lá, mas vai ter que acabar indo lá para um profissional de saúde para poder ter o atendimento correto, né? Como que você vê isso aí de desafios aí para os profissionais atuais aí e para as pessoas que pensam em trabalhar com medicina hoje? Essa é uma pergunta que é rotineiramente discutida, né, por essas bandas daqui, como a gente diz. A gente, de fato, teve um crescimento exponencial da oferta de cursos e de vagas, né, nas faculdades, nas escolas de medicina. E a gente sabe que isso tem um viés econômico muito claro, tanto que o maior número de faculdades abertas foram faculdades privadas, mas, infelizmente, a formação não acompanhou o número, a qualidade não acompanhou a quantidade. E aí o que aconteceu, e inclusive foi motivo de debate público, né? O próprio governo, então, fez uma avaliação das escolas, como que um raio-x para avaliar as escolas médicas, muito após uma provocação das entidades médicas, tanto nacionais quanto regionais. E esse exame, então, das escolas, né, mostrou que tem muitas escolas com um padrão ainda inadequado. Só que quando a gente fala de formação médica, a gente está falando daquele profissional que, concluída a sua graduação e tendo ele recebido o seu diploma e a sua carteirinha de médico, ele vai atender a população. Então, se a gente não tiver um controle muito criterioso da qualidade da formação, né, significa dizer que porque, sejamos honestos, né, não são todos os estudantes de medicina, eu sou um caso como esse, né, não tive nenhum médico na família, não tive nenhum tutor familiar, alguém que pudesse dar algum caminho, algum direcionamento. Nem de longe, nem parente distante. Então, ele foi literalmente um admirável mundo novo, assim, né? Precisei conhecer e desbravar esse mundo sem ter nenhuma experiência prévia. E muitos dos estudantes têm esse mesmo viés, eles vão descobrir o que é a medicina na sua graduação, na sua faculdade. Talvez eles percebam muito tarde que a sua formação foi ineficiente. Então, se olha também com esse viés que nem sempre o aluno é o culpado, né? Claro que se o aluno não se esforçar, né, ele não vai conseguir atingir os padrões mínimos exigidos. Mas quando o problema está na faculdade que oferece essa graduação, né, esse de fato é um problema de saúde pública, porque a gente vai ter muitos médicos habilitados para o mercado de trabalho sem uma formação adequada. Então, esse é um tema muito relevante e que está sendo exaustivamente discutido em várias esferas, inclusive no próprio Congresso Nacional. Tem uma grande pauta da medicina hoje, que é o Profimed, o exame de proficiência. Que ele, falando aqui para o espectador, ele guarda alguma proporção do que é o exame da OAB. A gente sabe que tem muitos advogados que concluem a sua graduação, mas que não atingem aquele critério, aquele parâmetro mínimo para conseguir passar no exame da ordem. Então, eles não podem ser advogados. Acabam sendo assistentes, né? Enfim, indo para outras áreas, inclusive, né? Outras profissões, mas eles não tendo aquele selo digamos, atestando a sua qualidade mínima, né? Eles não podem exercer a advocacia. E tem se discutido hoje, então, como
contramedida para essa abertura indiscriminada das escolas, das faculdades de medicina, um exame de proficiência, para que aquele aluno que concluída a sua graduação e agora médico, né, possa garantir, possa testar esse controle, esse padrão mínimo de qualidade, né, depois da sua formação. Então, ele é um tema muito sensível para o momento. E pensando economicamente, vamos falar assim, para um estudante aí que está no colégio, almeja aí de repente trabalhar como médico. Financeiramente vale a pena ser um médico? Desculpa essa pergunta, mas aqui tem que ser uma pergunta abrangente aí para o pessoal que está novato aí na história. O médico é bem remunerado hoje no Brasil? Essa é a pergunta mais na cerne do problema. Ou isso daí depende muito de se ele trabalha para o setor privado ou setor público? Como que é uma vida de um médico? Porque eu não conheço muitos médicos, confesso para você. Mas eu vejo aí, pelo menos os poucos que eu conheço, que eles têm aí mais de um, entre aspas, emprego. O cara trabalha numa clínica, daí trabalha numa outra clínica, daí trabalha no hospital. Como que é a vida de um médico aí, economicamente falando? Olha, essa é uma pergunta para um outro papo inteiro, né? Porque é uma pergunta de fato muito complexa. Nós vamos ter outro papo inteiro, muito em breve. Ela é uma pergunta muito complexa, mas vamos lá, né? A medicina ainda hoje é uma das profissões que ainda, a gente não sabe até quando, mas quando o médico conclui a sua graduação, ele tem uma oportunidade de trabalho. Então, isso, de fato, já é um grande diferencial, porque a gente sabe de muitas profissões, né, onde o acadêmico conclui a sua graduação, ele tem, então, o seu diploma, chegou naquele nível, mas quando ele vai procurar uma oportunidade no mercado de trabalho, o mercado está saturado. Então, ele precisa continuar estudando, né, ampliando sua formação, ou fazendo um mestrado, né, ou uma pós-graduação, enfim. A medicina ainda não chegou nesse ponto, mas eu acredito que esse ponto de saturação ele vai chegar muito logo. O que a gente tem também na prática, que é um ponto importante para que o espectador nos entenda, né? O valor da hora médica caiu muito, caiu vertiginosamente. Então, assim, para qualquer um de nós, independente da nossa profissão, estragou a nossa geladeira em casa, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar um técnico. O técnico, muitas das vezes, ou na maioria delas, ele cobra a visita. Seja só um ajuste pequeno, seja precisando remover e trocar a peça, né? Seja da geladeira, seja da máquina de lavar. Quando a gente fala de uma visita de um técnico, Garcia, me ajuda aí em São Paulo, que valores são praticados? R$200 de uma visita de um técnico para consertar um eletrodoméstico? Consertar o quê? Uma geladeira? Só a visita. De 250 a R$300, só a visita. Depois tem as peças aí e tudo mais. Perfeito, só a visita 250 a R$300. E a visita muitas vezes demora menos do que uma consulta médica. Uma visita às vezes rápida. Exatamente. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o mercado da medicina, quando a gente olha, por exemplo, e não só falando de SUS, muitas vezes falando de um cenário privado, ele remunera a hora de trabalho do médico em valores aí que chegam próximo de 60, 70, 80 reais. Uma hora de trabalho. Então, isso no passado, certamente não era dessa forma. Mas a gente também é regulado pelo mercado, pela oferta e procura, né? Então, quando a gente olha para esse médico, esse estudante de medicina agora, um médico recém-formado que chega no mercado de trabalho, certamente as melhores propostas, os melhores postos de trabalho estão ocupados. E o que a gente tem visto é, infelizmente, esse jovem médico se sujeitar a condições de trabalho muito precárias. Então, basicamente, é ele com o seu estetoscópio, sua caneta, seu carimbo,
como o Garcia citou, por exemplo, numa UPA, onde chegam pacientes politraumatizados, pacientes que sofreram, por exemplo, acidentes ou com condições de saúde muito graves, que não deveriam chegar na UPA, que deveriam ir para um hospital de referência, e o médico precisa exercer aquele papel quase que divino, né, de resolver aquele problema, sem uma estrutura que o acompanhe, sem, muitas vezes, um exame de imagem de qualidade disponível. Não vamos nem falar de tomografia, né, que muitas vezes é padrão ouro para auxiliar o diagnóstico de muitas coisas. Então, assim, quando esse médico jovem, e a gente falou há pouco de uma formação já pior, né, numa linha evolutiva, a qualidade da formação também caiu, e ele é colocado no mercado de trabalho com condições precárias e com uma remuneração baixa, né? Se eu pudesse fazer alguma recomendação, jamais seria não faça medicina, mas procure fazer sua formação numa boa escola, procure conhecer o mercado de trabalho onde você vai estar inserido, procure entender e, especialmente, mais importante, fazer aquilo que você gosta, aquilo que você se apaixone, né? Porque vai ter um período, e esse período muitas vezes é um pouco longo, de se trabalhar com condições precárias e por uma remuneração ruim, uma remuneração inadequada. Né? E, claro, tem muitos médicos que conseguem fazer uma formação muito boa, fazer uma especialidade e se destacar na sua especialidade, conseguem montar um consultório ou entrar para uma equipe ou para um grupo onde tenha bastante volume, tenha uma remuneração mais adequada. Então, assim, a gente tem, de fato, como em todas as profissões, uma gama muito variada, um espectro muito variado, né? Tanto de remuneração quanto de qualidade, né, do trabalho que cada um exerce. William, nós aqui somos uma TV e nós temos tempo. Então eu tenho que encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, mas como você disse, eu acho que a gente tem aqui assunto que não acaba mais aí para conversar, né? Então eu queria te agradecer aqui pela participação aqui nesse programa de hoje. Deixo aqui o convite para nós gravarmos de novo aqui daqui a algum tempo, para até atualizarmos os assuntos. Então eu agradeço muito aí sua participação, tá bom? Garcia, eu que agradeço, desejo aí uma ótima semana para os nossos espectadores também. Então tá bom. E para você que nos assiste, eu aguardo vocês no próximo programa Papo na Cidade. Até lá, muito obrigado.